Vamos lá, vou responder algumas perguntas em áudio. Primeira pergunta: investir ou usar o dinheiro para revender alguma coisa? Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Quando a gente fala em dinheiro, a gente fala em sucesso financeiro ou em fracasso financeiro. E como eu trabalhei muito tempo em banco, eu consegui identificar alguns padrões nas pessoas que tinham muito dinheiro. Quando eu falo pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que tinham mais de 2, 3, 4, 5 milhões de reais investidos, e também um padrão nas pessoas que tinham pouco dinheiro. Quando eu falo pessoas que tinham pouco dinheiro, é pessoas que sobretudo faziam empréstimos, financiamentos e não conseguiam investir, não conseguiam poupar e nem investir. Dito tudo isso, anota esses dois padrões que eu identifiquei em pessoas de sucesso financeiro. Padrão 1. Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm sucesso financeiro, investem em imóveis. Ponto. Tá? Eu observei esse padrão e aí, claro, você vai levar para sua vida, né? Então, eu tenho aqui 100 mil reais, sei lá, 200 mil reais, 1 milhão de reais. No que eu invisto? Cara, imóveis. E esse primeiro padrão, seja imóveis físicos, né? Você vai lá e compra um prédio, enfim, constrói imóveis, ou seja através da Bolsa de Valores, né? A exemplo de fundos imobiliários. Então esse é o primeiro padrão. Eu percebi que muitas pessoas que têm muito dinheiro, em algum momento da vida, elas vão investir em imóveis, tá? Principalmente se tratando de Brasil. E o padrão número 2. O padrão número 2 é que essas pessoas que têm muito sucesso financeiro, elas replicam algo que já deu certo na humanidade. Por exemplo, será que vender marmita na praia pode funcionar? Pouco provável, porque ninguém faz. Agora, será que, sei lá, falando de vendas, né, que você perguntou, vender curso de inglês, eu posso ter sucesso com isso? As chances são que sim, porque é algo que já deu certo, e dentro desse algo que já deu certo, você vai buscar, para que você tenha muito sucesso, o seu diferencial. Então esses são dois padrões importantes para você ter sucesso na sua vida financeira. E para fechar, independente de você adotar o padrão 1 ou o padrão 2, ou adotar ambos os padrões, você sempre vai separar uma parte do seu patrimônio e você vai se pagar primeiro, isto é, você vai investir. Olha, eu não vou falar para você o que eu acho, tá? Vou falar o que eu tenho certeza. 1. As pessoas sempre caem em golpe no Brasil. É incrível. 2. Não existe rentabilidade garantida. Fique atento a isso. É interessante que está chegando o final de ano, né? Nossa, final de 2021 já. E vários meios de comunicação, né, nesse setor, nesse nicho de investimentos, vários meios de comunicação vão falar para você, olha, esses são os melhores momentos, os melhores investimentos, né, que você poderia ter feito em 2021, né? Vão falar que, olha, Magazine Luiza, quem investiu agora perdeu dinheiro. Só que eu quero que você analise o seguinte, para pensar o seguinte, pensa um pouquinho lá na história da humanidade. Quando nós iniciamos, vamos dizer assim, a sobrevivência, lá na África, imagina o homem lá na África. Qual foi o homem, né? O homem, quando eu falo homem, o homem e a mulher. Qual foi o homem que sobreviveu? O homem que fugia quando existiam, ou o homem que era curioso? Eu, por exemplo, via alguma coisa se mexendo no mato, ele ia lá e ia verificar, e no final das contas ele era comido por um animal. Qual dos dois homens sobreviveu e que fez a gente chegar onde a gente está hoje? Bom, e por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque o que nos fez chegar aqui hoje como humanidade, e claro que isso é muito importante, é o que a gente pode resumir e chamar de efeito manada, né? Isto é, quando uma pessoa sai correndo hoje, imagina você estar lá no centro da cidade, você olha assim uma galera correndo, você vai parar para pensar, será que aconteceu alguma coisa? Vou esperar aqui para ver. Ou você também vai sair correndo. As chances são que a maioria das pessoas, devido ao que nos fez chegar até aqui hoje, vão sair correndo, né? Isso é o que a gente chama de efeito manada. E quando a gente leva isso para o mundo dos investimentos, é muito parecido. Isto é, quais são os melhores investimentos de 2021? Investimento XYZ. Então, muita gente vai acabar investindo em 2022 se baseando no efeito manada.
Só que a gente tem que entender que quando a gente fala sobre investimentos, a gente não... Continuando aqui, quando a gente fala sobre investimentos, a gente não deve levar em consideração o efeito manada, porque investir é uma atitude racional e não uma atitude emocional. E o brasileiro investe muito mal. Pensa levar como exemplo outras pessoas que investiram no Brasil. O Brasil não tem educação financeira. As pessoas investem mal. Quais são os melhores investimentos de 2021? Com certeza não serão os melhores investimentos de 2022. E é por isso que eu falo muito sobre investidor conservador, né? Eu sugiro que você seja um investidor conservador. O que é um investidor conservador? É aquela pessoa que toma decisões fundamentadas em relação aos seus investimentos. Vou repetir, um investidor conservador é quem toma decisões fundamentadas sobre investimentos. E tomar decisões fundamentadas de acordo com a sua estratégia, de acordo com seus objetivos.